gente vai dar uma olhada nesses dois tipos. Nós vamos começar pelo display de 7 segmentos catodo comum. Então, como que vai funcionar aí o display de 7 segmentos catodo comum? Então, primeiro vamos aqui colocar as definições, né? Olha, catodo, então, quer dizer negativo, é o lado negativo do LED. Enquanto que comum, né, nós não falamos nada ainda, mas faz menção ao pino 3 e ao pino 8 do display, né, que é chamado de pino comum. Então, sempre quando a gente se referir ao comum, aos pinos comum, eu estou me referindo ao pino 3 e também ao pino 8 do display. Deixa eu marcar aqui 3 e 8. Pois bem, então aqui o que eu coloquei? Eu coloquei o desenho, né, de 8 LEDs. Esses 8 LEDs eles estão arranjados, né, estão organizados no formato do display, né, dos segmentos. Então está aqui o segmento, A, né, está aqui o segmento B, segmento C, D, E, F, G e o ponto. Então, ao invés de fazer o número 8, né, que é a figura geral do display, utilizando segmentos de reta, né, eu fiz ele utilizando LEDs, que é o que tem por baixo. É a eletrônica que tem por baixo. Eu sei que seria muito legal, muito mais fácil, se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, o pino 3 é o positivo, pino 8 é o negativo, e quem você mandar nível lógico 1, ele vai acender. Só que ele não funciona dessa forma. Por quê? Porque o display de 7 segmentos ele não tem um VCC e um GND como um CI. Ele é exatamente um arranjo de LEDs. Se você for pegar a definição de display de 7 segmentos, é um arranjo de LEDs no formato do número 8, de maneira que você consegue representar qualquer algarismo decimal. Então, pessoal, vamos aprofundar aqui, né, para a gente poder entender o que nós temos aqui dentro, o que existe, na verdade, dentro do display. Então, eu coloquei aqui os meus LEDs. Então, uma coisa que a gente já pode definir, né? Então, pino 3 é o comum, pino 8 é o comum, os dois são chamados de comum. E uma coisa que eles têm em comum, né, é que os dois eles estão interligados. Existe aqui uma ligação entre o pino 3 e o pino 8. Então existe aqui uma ligação física, né? Se você pegar um multímetro e ligar o 3 e colocar ele o multímetro na escala de continuidade e colocar entre o 3 e o 8, ele vai apitar, porque existe uma continuidade entre o 3 e o 8, que são os terminais de comum. Então, quando eu falo que esse display é um display catodo comum, ora, se o catodo é o terminal negativo e o comum é o pino 3 e o 8, eu estou dizendo que todos os catodos desse display estão ligados no terminal, no barramento, né? No terminal 3 e 8, ou seja, no barramento de comum. Então, por exemplo, aqui o A, eu estou dizendo que o negativo dele está ligado no comum. No caso do B, eu estou dizendo que o negativo dele está ligado no comum. Né? Está ligado no comum. O C, o negativo dele está ligado no comum. O D, o negativo dele está ligado no comum. O E, também, ó, o negativo está ligado no comum, porque esse display é um display catodo comum. O F também, ó, o negativo dele ligado no comum. E o G, também vou pegar o negativo dele e vou ligar no comum, ó. Então eu fiz aqui, ó, né, a representação dos catodos, né, todos eles ligados no comum. Todos os catodos
ligados no comum. Então, dessa forma, a gente consegue uma representação, né, de todos os catodos ligados ao comum, o que vai nos dar aí uma forma interessante, né, de representação. Uma vez que eu fiz isso, o que nós vamos fazer agora? Bom, e o outro lado do LED? Aonde que o outro lado do LED está ligado? O outro lado do LED vai estar ligado no terminal que o representa. Então, por exemplo, o segmento E vai estar ligado aqui no 1. O segmento D vai estar ligado no 2. Deixa eu trocar a cor aqui para a gente fazer essa representação. Então, vamos fazer essa representação aqui de verde. Tá? Então, aqui, ó, o E, né? Esse outro lado, que seria o anodo, né, o outro lado dele, está ligado aonde? Está ligado aqui no pino 1. O D, porque como que eu sei que o E está ligado no 1? Por causa que o pino 1 é o pino que representa o E aqui. Ó. Tá? E o D? O D está ligado no 2. Ó. O D está ligado no 2. E o C? O C está ligado no 4. Ó. Ele vai sair daqui. Eu sei que eu tenho uma ligação aqui para o 4. Eu esqueci de ligar o comum também do ponto. Né? Então deixa eu voltar ali no comum do ponto, né? Que ele também tem a mesma ligação que os outros têm. Ele também tem. Ó. Então esse comum aqui, ó, vou ligar essa parte negativa do ponto no comum. E o outro lado, que é o lado anodo do ponto, eu vou ligar ele no pino 5, né, que é o pino que controla então o ponto. Ó. Então eu vou ligar ele aqui. E aí nós temos aqui, ó, o segmento B, ele vai no 6, né? O A, ele vai no 7, tá? Mais uma vez, onde eu sei que eles estão ligados, ó, tá vendo o A aqui? O A, ele me fala que o A, ele é ligado no 7, ó. Então se ele é ligado no 7, então fiz essa ligação. O 9 no F, né? E o 10 no G. Então está aqui o 10 no G. Então é isso que eu tenho, essa ligação que eu tenho dentro do display de 7 segmentos anodo comum. Tá? Parece um emaranhado, né, de fios. Mas essa ligação, se você pegar e esticar ela, é que ela está no formato do 8. Mas se você colocasse esses LEDs, se você esticasse esses LEDs, nós teríamos isso daqui. Ó. Então todos os catodos, né, conectados em um determinado ponto, que é o comum, né, e os anodos, cada um indo para o seu segmento. Aqui nesse comum seria o pino 3 e 8, e aqui o A seria lá o pino 7, o B o pino 6, o C o pino 4, né, e assim por diante. Então é isso que nós temos. Bom, baseado nisso, eu consigo fazer o acendimento desses segmentos, que é o que nós vamos querer fazer agora. A gente vai querer acender esse segmento. Então, como que eu faço para acender cada um desses segmentos? Vamos lá. Então, agora eu vou pegar um exemplo, né, onde eu quero que se acenda aqui o número 1. Então, primeiramente, eu tenho que pensar assim, bom, para acender o número 1, o que eu tenho que fazer para acender o número 1? Para acender o número 1, eu tenho que acender o segmento B e o segmento C. Então, eu vou olhar aqui. Quem que é o meu segmento B? Quem é o cara que vai controlar o meu segmento B? Meu segmento B é o pino 6. E quem que é o meu segmento C? É o 4. Então, eu penso da seguinte forma. Esse display, ele é um display catodo comum. Então ele é um negativo, né, que está ligado no 3 e no 8. Tá? Então, o próprio nome do display vai estar informando isso para a gente. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é pegar o pino 3 ou
o pino 8, né, se ele é um catodo comum, ou seja, se ele é um negativo comum, então ele é o quê? Um negativo 3,8. Catodo comum significa, troca catodo por negativo, troca comum por 3,8. Então, se ele é catodo comum, ele é um negativo 3,8. Significa que eu tenho que ligar o terminal 3 ou o terminal 8 no negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui o terminal 3, ó, e vou ligar ele até o GND. Eu vou representar aqui um símbolo de terra, ó. Então, peguei o 3 e liguei no negativo. Liguei o 3 no negativo. E quem eu quero acender? Quem que eu quero acender? Eu quero acender o 4, o C, né, que está no pino 4, e o B, que está no pino... o B está no pino 6. Eu quero acender esses dois segmentos aqui, ó. Eu quero acender o 4, né, o segmento controlado pelo C, e o 6 controlado pelo B. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos pegar aqui, ó, para acender esse cara aqui e esse cara aqui, nós vamos pegar tanto o 4 quanto o 6, eu vou ligar no oposto que eu liguei o comum. Então, eu vou pegar primeiro aqui, colocar um resistor aqui no 4, ó. Vou pegar esse 4, né? Vou ligar aqui o 4 num resistor, e vou fazer essa ligação via resistor. E o 6 vou colocar um outro resistor. Vou fazer aqui um outro resistor, né? E vou representar aqui, ó, o meu VCC. O meu positivo. Então tá aqui, ó, VCC. Então, pessoal, só revisando o que eu mostrei para vocês. Eu vejo, qual que é o nome do meu display? Catodo comum. O que quer dizer catodo comum? Negativo 3,8. Então, eu vou pegar o meu 3 e 8 e vou ligar no negativo. E quem eu quero acender? Quem eu quero acender, eu vou ligar no oposto. E por que eu vou ligar no oposto? Eu vou ligar no oposto porque eu preciso da diferença de potencial. Então, olha, agora eu vou ligar o 4 lá no VCC, na representação de VCC que eu fiz, ó. Aqui, ó, liguei aqui no VCC. Então, eu liguei o 4 e o 6 através de um resistor no VCC. Poderia ter feito um VCC para cada um, tá? Daria na mesma. Mas assim, né, eu tenho a representação, então, da ligação desse display para aparecer o número 1. Então, de novo, eu verifico qual é o meu display. Catodo comum. Negativo no 3,8. Então, ligo o 3 ou o 8 no negativo. Quem eu quero acender, eu faço isso via resistor. Na prática, né, pessoal, olhando aqui no desenho aqui embaixo, né, onde eu tenho o desenho com os diodos, eles estão lado a lado, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse comum aqui, né, ligando ele no negativo, né, e o LED que eu quero acender, eu uso um resistor, né, e esse resistor que eu vou usar aqui, ó, no caso foi o B e foi o C. Né, peguei aqui o meu B com resistor e liguei no positivo. E o meu C também com resistor e liguei no meu positivo. A gente olhando aqui, ó, esses LEDs eles estão polarizados diretamente, né? Tem o resistor para limitar a passagem de corrente, né? Para ficar com a tensão que sobra, né? Então eu tenho lá positivo, né? Resistor, positivo do LED, negativo, né? Mesma coisa para o C, positivo, resistor, positivo do LED, negativo, negativo do circuito. Então, eles estão polarizados diretamente, consequentemente, esses LEDs vão acender. É verdade que eu tenho que calcular um resistor de maneira que esses LEDs, a corrente que vai passar por esses LEDs seja de 10 a 20 mA. Então está aí o exemplo do número 1 do display de 7 segmentos catodo comum. Vamos fazer mais um exemplo.
Neste exemplo, nós vamos fazer com que apareça o número 7 no display. Então vamos lá. Display anodo comum. Então vou fazer o procedimento desde o começo. Desculpa, catodo comum, né? O anodo a gente vai ver na sequência. Então display catodo comum. Então ele é negativo 3, 8. Que são os pinos de comum. Então quer dizer que eu vou ligar o pino 3 ou o pino 8, não precisa ser o pino 8, eu ligo o que eu quiser, ou 3 ou 8. Né? Se eu ligar os dois também não tem problema, eu só não posso ligar um no positivo e outro no negativo. Então nesse caso aqui, eu vou escolher ligar o 8 no negativo. Então vou pegar aqui o 8, ó, e vou ligar ele no negativo. Ó. Representei aqui o 8 no negativo. Coloquei aqui então o símbolo de GND. Bom, o que eu vou fazer agora? Quem eu quero acender? Eu quero acender então, para aparecer o 7 eu tenho que acender o A, o B e o C. Pois bem, então eu vou lá. Quem é o meu A? O meu A, ele é o pino... vamos começar aqui pelo C. Né? O C é o meu pino 4. Tá? Coloquei aqui um resistor no 4. Então eu vou pegar aqui esse 4, né, para acender o 6. Então eu vou ligar ele aonde? No oposto que eu liguei no comum. Então se eu liguei o comum no negativo, o 4 eu vou ligar no positivo usando o oposto, usando o resistor. Então está aqui com o resistorzinho, liguei no VCC. Se eu vou ligar separado, eu vou ligar todos eles separado para ficar mais fácil. Qual é o outro? O outro eu vou ligar o B. Então está aqui o B. Já liguei o C, eu vou ligar o B agora. Então, cadê o meu B aqui? Está aqui. Opa, esse aqui não. Deixa eu só apagar esse aqui. Então, eu vou ligar agora o meu B. Então, para ligar o meu B está no pino 6. Então, se ele está no pino 6, vou colocar aqui, vou pegar o meu 6 e vou ligar aqui no resistor. Ó. Liguei no resistor e ligo na polaridade oposta do que está no comum. Então, liguei aqui no VCC também. E o 7, que é o A. O A, pino 7, vou pegar também, vou ligar no resistor positivo. Tá? Sendo que esses dois caras aqui são o VCC. Tá? VCC tanto para esse quanto para esse daqui. Ó. Então está aqui VCC e VCC. Então, pessoal, tá aí, ó. Esse cara vai acender o 7. Então, mais uma vez, é catodo comum? Então, ele é negativo 3, 8. Pega o 3 ou o 8, liga direto no negativo, sem resistor. Quem eu quero acender, liga no oposto os segmentos que você quer que acenda, né, para formar espacialmente o número que você quer. Liga através de um resistor no oposto que você ligou no comum. Então, tá aí, vai aparecer o 7. Tá? Da mesma forma, né, aqui, né, na parte de baixo, se eles estivessem todos lado a lado, só que ele não estaria no formato do 8. Eu pegaria o meu comum, ligaria ele no negativo, né, e aí o segmento ABC, eu estaria ligando todos eles no VCC. Então, é como se eu fizesse isso aqui, né? Tanto o A com resistor, o B com o resistor, e aí não tem jeito, eu tenho que colocar um resistor para cada um. Né? E o C, aqui sim eu posso juntar todo mundo e representar que aqui eu tenho uma ligação em VCC.
Então essa ligação aqui ela é de VCC. Mas na verdade aqui é só para mostrar que é a mesma coisa, tá? Porque fica mais lógico, mais fácil de enxergar, né? Porque você tem aqui o positivo indo para o resistor para o positivo do LED e o negativo do LED no negativo da fonte. É o que está acontecendo aqui. Então realmente esses LEDs eles vão acender. Legal? Bom, agora eu quero pedir para que você faça os exercícios, esse exercício, né, para você ligar os displays catodo comum abaixo, de forma que apareça o número 25. Então são dois displays aqui, né, e eu quero que apareça o número 25. Tá? E você vai representar aí os resistores aonde for necessário. Tá? Então na dezena, o que está à esquerda você vai colocar o 2, o que está à direita você vai colocar o 5, para que ele forme o número 25, levando em consideração que eles são catodo comum. Aqui, para facilitar, eu coloquei dois barramentos. Tá? Eu coloquei um barramento de VCC e GND em cima. Então, quando você quiser positivo, você vai até o VCC. Quando você quiser negativo, você vai até o GND. Eu coloquei também embaixo. Quando você quiser positivo, você vai até o VCC. Quando você quiser negativo, vá até o GND. Copie, tá? Faça no seu caderno, né? E na sequência, dá uma pausa nesse vídeo e na sequência eu volto com a resposta desse exercício. Muito bem, tinha deixado o exercício para você ligar os displays catodo comum abaixo de forma a aparecer o número 25. Então represente os resistores quando necessário. Vou só aumentar aqui a tela para ficar melhor para nós. Então tá aqui, olha, é o 25. Então quando esse cara aqui, o da esquerda, estiver, ele vai ser o 2, né? Então vou aqui só para a gente poder representar. Então eu quero acender esse segmento, eu quero acender esse segmento aqui, né, que é o B, então eu vou querer acender o A, o B, o G, né, o segmento G, o segmento E, né, vou acender o segmento E, e o segmento D nesse display aqui. Tá aqui, ó. Então, para formar o 2, né? E no outro display, né, para formar o 5, então eu vou acender o A, né, vai acender o A, o F, né, vou acender aqui esse F também, vou acender o G, vou acender o C e vou acender o D. Tá aí, ó, formei o 5, tá? Então agora nós vamos fazer essas conexões todas aí. Então, primeira coisa, vou conectar o comum. Então, se ele é catodo, negativo, comum, 3 e 8. Então, vou ligar o 3 ou o 8 no negativo. Então, vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar o pino 8 no GND, né? Negativo comum, liguei ele no GND. Então vamos lá, agora vamos ligar o segmento A, né? Vamos pegar aqui o A, vamos ligar ele no resistor, e do resistor eu vou ligar no oposto que eu liguei no comum, eu vou ligar no VCC. Depois eu vou pegar aqui o segmento B, também com resistor, vou ligar no oposto, que é o VCC, no oposto do comum. Lembrando que o comum vai sem resistor. Depois vou pegar aqui o segmento G, né, com resistor, vou ligar também no VCC. Então o nome, né, do display ele vai só indicar para nós aonde que eu vou ligar o 3 e o 8. E os segmentos que eu quero acender vão no oposto. Agora eu vou ligar o E, né? O E vai através de um resistor no VCC,
né? Que o VCC eu não preciso pular. E o segmento D eu vou pegar e vou ligar também no VCC. E o segmento, bom, então esse já está ok, né? Liguei liguei o A, o B, o G, o E e o F. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, o outro display, né? Eu vou fazer o formato do 5, então liguei aqui. Né? Eu vou ligar como eu liguei a dezena aqui, o 2, no 8, né? E esse aqui eu vou ligar no 3. Então liguei aqui o 3 no GND. Então vamos começar a ligar os segmentos. Então está aqui o segmento. Através de um resistor, eu vou ligar também no VCC. Liguei aqui no VCC. Outro resistor, vou ligar também no VCC. Esse já seria para o segmento F. Né? Então liguei aqui o F, liguei também o A. Agora eu vou ligar o G. Né? O G. Liguei aqui no VCC. Eu vou ligar o C. Liguei o C no VCC. E vou ligar o D no VCC. Acabou, né? Tá aí. Então, esse é o 5. Então, ficou o 25, né, do nosso exercício, tá? Então, espero aí que você tenha acertado aí. Essa é a ligação, dá uma conferida com o que você fez. Se você não fez, faça. É importante, né? Assim como em portas lógicas, você precisa praticar para poder aprender, né? Os itens aqui que nós estamos estudando. Então esse é mais um item que você precisa começar a praticar para você aprender. Bem, feito isso, então nós estudamos dos dois tipos, nós estudamos o display de 7 segmentos catodo comum. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!